Você já reparou como algumas pessoas parecem atrair dinheiro como um ímã, enquanto outras batalham a vida inteira e nunca conseguem progredir? O mais estranho é que, muitas vezes, elas trabalham menos, cometem mais erros e, ainda assim, tudo parece dar certo para elas. Por muito tempo isso me intrigou. Eu pensava que o segredo estava no esforço, na educação ou na sorte. Até que descobri algo que parecia completamente absurdo. A frequência dos meus pensamentos estava determinando o saldo da minha conta bancária. Parece impossível, eu sei. Mas a verdade é que tudo no universo vibra em uma certa frequência, inclusive o dinheiro. Não é apenas papel, é energia condensada em forma material. E quando você está vibrando em uma frequência de escassez, medo ou dúvida, o dinheiro simplesmente não consegue te encontrar. Foi o que percebi quando ganhava menos de $100 por semana e estava afogado em dívidas. Eu não sabia na época, mas minha mente estava sintonizada na estação errada. A primeira mudança aconteceu quando parei de tentar fazer dinheiro e comecei a mudar minha frequência interna. E o primeiro passo para isso foi entender o que estava me bloqueando. Porque ninguém nasce bloqueado financeiramente. Nós aprendemos a nos bloquear. Desde cedo, ouvimos frases como dinheiro não traz felicidade, dinheiro é sujo, é difícil prosperar honestamente. E essas ideias criam um programa subconsciente que repele a abundância. Eu experimentei isso em primeira mão. Mesmo depois que comecei a ganhar mais, eu dava um jeito de perder tudo. Era como se algo dentro de mim dissesse: você não merece isso. Mas quando entendi que minha mente é um transmissor de frequência, comecei a observar o que eu sentia quando pensava em dinheiro. E sabe o que descobri? Que cada pensamento de medo, cada preocupação com as contas, cada sentimento de culpa por querer mais, me sintonizava com a falta. O problema não era o dinheiro, era a energia que eu estava emitindo em relação a ele. E foi nesse momento que entendi: o universo não responde ao que você quer, ele responde a quem você é. Pense nisso. Quantas vezes você disse: eu quero mais dinheiro, mas ao mesmo tempo sentiu medo de não conseguir pagar as contas? Quantas vezes você olhou para alguém bem-sucedido e pensou: eles devem ter sorte, ou isso não é justo? Cada vez que você faz isso, você está emitindo uma vibração de resistência. E resistência é o oposto de abundância. Eu precisava quebrar aquele padrão mental repetindo todos os dias: eu sou riqueza, eu sou prosperidade. Não como um mantra vazio, mas sentindo isso como verdade, mesmo antes de ver os resultados. Foi quando algo extraordinário começou a acontecer. Oportunidades começaram a surgir do nada. Conheci as pessoas certas, encontrei os negócios certos, ideias que pareciam cair do céu. E minha frequência financeira começou a mudar. Não porque o mundo exterior mudou, mas porque eu mudei por dentro. A lição aqui é simples. Você não atrai o que quer, você atrai o que você vibra. Quando descobri que tudo é frequência, a primeira pergunta que me veio à mente foi: então como eu mudo a minha? Este foi um dos maiores pontos de virada da minha vida, porque percebi que não bastava pensar positivo de vez em quando ou repetir frases motivacionais esperando que o universo fizesse o resto. Um realinhamento mental, emocional e energético completo era necessário. E esse processo começou quando entendi que a frequência do dinheiro é uma vibração de expansão, não de medo. Você não pode atrair prosperidade se estiver contraído, preocupado, se comparando ou tentando controlar tudo. É como tentar sintonizar uma estação de rádio enquanto gira o botão na direção oposta. Naquela época, eu estava me esgotando no trabalho, fazendo hora extra no Corpo de Bombeiros de Toronto. E quanto mais eu tentava ganhar, mais parecia perder. As contas se acumulavam e meu corpo carregava o peso da frustração. Até que um dia, depois de um turno longo e sufocante, um colega me emprestou um livro. Era Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Eu não tinha ideia de que aquelas páginas mudariam tudo. Li cada linha como se fosse um mapa escondido da realidade. E pela primeira vez percebi: dinheiro é uma consequência, não um objetivo.
Ele é atraído por aqueles que vibram na frequência certa de propósito, gratidão e visão. Comecei a aplicar o que aprendi. E o primeiro exercício foi o mais difícil. Mudar meu sentimento antes de mudar minha realidade. Isso exigiu um tipo de fé que eu nunca havia experimentado. Eu acordava e, em vez de pensar nas dívidas, imaginava uma conta bancária cheia. Caminhava pelas ruas como se já tivesse alcançado a liberdade financeira. Parecia loucura, e talvez fosse, mas algo dentro de mim dizia que eu estava testando uma lei invisível. E quanto mais eu mantinha essa imagem viva, mais o mundo começava a responder. Um dia tive uma ideia simples: abrir um pequeno negócio de limpeza. Não tinha experiência, nenhuma formação formal, nenhum capital, apenas uma enceradeira velha e a crença de que eu conseguiria. E sabe o que aconteceu? No meu primeiro ano ganhei mais de $100 mil. Era uma quantia absurda para alguém que, apenas meses antes, mal conseguia pagar o aluguel. E não foi coincidência. Foi frequência. Cada vez que eu me via próspero, tornava-me mais confiante. E confiança gera movimento, movimento gera ação, e ação gera resultados. O engraçado é que, quando comecei a prosperar, as pessoas ao meu redor diziam: "Você teve sorte." Mas sorte não é acaso, é alinhamento. Eu simplesmente me alinhei com algo que sempre esteve disponível, mas que eu não conseguia ver. A abundância nunca foi o problema, minha percepção era, e talvez esse também seja o seu caso. Porque enquanto você continuar a vibrar em ansiedade, culpa ou ressentimento, estará bloqueando o fluxo natural da vida. Pense em quantas vezes você sente medo de olhar seu extrato bancário. Quantas vezes você evita pensar no futuro por ter medo de falhar? Esse medo é uma frequência baixa e ele te desconecta de oportunidades que poderiam mudar tudo. Estudos da Universidade de Stanford mostram que o cérebro humano se fecha para a criatividade quando está sob estresse financeiro. Em outras palavras, o medo literalmente te cega para soluções. Mas quando você muda sua vibração, seu cérebro começa a perceber possibilidades que não existiam antes. Aprendi isso vivendo. Não era teoria, era prática. Todas as manhãs eu treinava minha mente como um músculo. Em vez de perguntar: "Como vou pagar as contas?", eu perguntava: "Qual é a próxima ideia que pode me tornar próspero?" Essa simples mudança de foco moveu minha frequência da escassez para a criação. E é isso que eu quero que você entenda. Sua frequência não muda com a sorte, ela muda com a consciência. Quando você eleva o que sente, o que você vê começa a mudar. Eu sempre digo, você não precisa conquistar o sucesso, você precisa se tornar compatível com ele. E quando isso acontece, as portas se abrem sem esforço. Porque o universo não entende luta, ele entende vibração. Mudar sua frequência não é um evento, é um estado contínuo de consciência. Aprendi isso da maneira mais difícil, quando percebi que o maior inimigo da prosperidade não era a falta de oportunidades, mas o retorno silencioso a velhos padrões. Porque mesmo depois de começar a ganhar dinheiro, eu ainda me via com medo de perder tudo. E esse medo sutil e constante era a mesma energia que me mantinha preso antes. É por isso que tantas pessoas alcançam algo e pouco tempo depois voltam à estaca zero. Elas mudam os resultados, mas não mudam a frequência. Lembro-me de uma época em que tudo parecia ir bem. A empresa estava crescendo, eu tinha funcionários, contratos, e a sensação de vitória estava começando a se tornar familiar. Mas então, de repente, comecei a me sentir desconfortável, não com o trabalho, mas comigo mesmo. Era como se eu não merecesse tanto sucesso. Essa autossabotagem, essa dúvida silenciosa, começou a minar meu entusiasmo. E foi nesse instante que entendi uma verdade profunda. A mente subconsciente não aceita a prosperidade se ela não estiver alinhada com a imagem que você tem de si mesmo. Se você se vê como comum, pobre ou limitado, o universo confirmará essa visão. Portanto, a verdadeira mudança começa quando você altera a maneira como se vê. Eu precisei reprogramar minha autoimagem e foi o passo mais transformador da minha vida. Todos os dias, eu me olhava no espelho e declarava: eu sou um homem próspero. Eu sou a abundância.
Eu sou um ímã para oportunidades. No início parecia uma mentira, mas a repetição constante começou a reconfigurar algo dentro de mim. A ciência chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de criar novas conexões através da repetição de pensamentos e emoções. Cada afirmação positiva que eu sentia profundamente se tornava uma nova sinapse, uma nova frequência. E é assim que você muda de dentro para fora. Porque quando sua autoimagem se expande, seu comportamento segue. Você começa a agir de forma diferente. Você fala com mais confiança. Você entra em lugares onde antes se sentia pequeno. Você toma decisões com convicção. E o mundo responde à sua nova vibração. É como se você deixasse de ser um suplicante e se tornasse um parceiro do universo. Muitos acreditam que precisam ver resultados para acreditar, mas a verdade é o oposto. Você precisa acreditar para ver. Foi assim para mim. Antes de ter um centavo, eu me via como rico. Antes de ter reconhecimento, eu me sentia merecedor. E essa coerência entre sentimento e visão é o que abre os canais da manifestação. Porque o universo não entende palavras, ele entende vibrações. Um estudo da Harvard Business School mostrou que pessoas que praticam visualização emocional por apenas 5 minutos diários aumentam sua produtividade e clareza de objetivos em até 30%. Isso não é mágica, é foco energético. Uma mente vibrando com propósito começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Eu experimentei isso quando deixei de me ver como alguém que tentava sobreviver e comecei a me enxergar como um criador de riqueza. Novas ideias surgiram. Parcerias inesperadas apareceram. E tudo começou a fluir. Lembre-se, você não é o que o mundo diz que você é. Você é o que acredita ser. A frequência da riqueza não se trata de ter mais, trata-se de ser mais. É sobre elevar a forma como você pensa, sente e age. Quando sua mente se convence de que você já é próspero, o universo não tem escolha a não ser confirmar isso em sua realidade. Porque, em última análise, toda manifestação é simplesmente um espelho do que você carrega por dentro. Houve um momento em que percebi que mudar minha mentalidade era apenas o começo e que manter a nova frequência exigia algo mais profundo, disciplina emocional. Porque o universo não responde ao que você faz uma vez. Ele responde ao que você sente consistentemente. E a maioria das pessoas não entende isso. Elas acreditam que podem pensar em prosperidade por alguns minutos pela manhã e passar o resto do dia reclamando, duvidando ou se preocupando, e ainda assim atrair riqueza. Mas a energia não funciona assim. Você não pode emitir uma vibração de escassez e esperar um resultado de abundância. Aprendi essa lição durante um dos períodos mais desafiadores da minha vida. Depois de já ter experimentado sucesso financeiro, perdi um contrato importante. As dívidas começaram a se acumular e, por um breve momento, aquele velho medo retornou. Lembro-me de uma noite específica. Eu estava sentado na cozinha, encarando uma pilha de contas, e senti aquele nó familiar no estômago. Minha mente começou a repetir o mesmo padrão. E se tudo acabar? E se eu perder o que conquistei? Foi naquele instante que percebi que o verdadeiro teste não era sobre o dinheiro, era sobre a frequência. Fechei os olhos e decidi conscientemente elevar minha vibração. Comecei a respirar profundamente, sentindo gratidão por tudo o que ainda tinha, por tudo o que já havia aprendido. E percebi algo poderoso. Gratidão e medo não podem coexistir. Quando você se coloca em um estado de gratidão, você imediatamente muda sua frequência. É como dizer ao universo, eu confio em você. E onde há confiança, há fluxo. A energia começa a circular novamente, as ideias voltam, as soluções aparecem. No dia seguinte, recebi uma ligação inesperada com uma nova oportunidade que não apenas cobriu minhas perdas, mas abriu portas ainda maiores do que as que haviam se fechado. Desde então, a gratidão se tornou uma das minhas ferramentas mais poderosas. Eu a uso como um interruptor vibracional. Quando algo parece dar errado, pergunto a mim mesmo, qual é o presente oculto aqui? Porque sempre há um,
A ciência prova isso. Estudos da Universidade da Califórnia demonstraram que pessoas que praticam gratidão diariamente têm níveis mais altos de dopamina e serotonina, os mesmos neurotransmissores associados a sentimentos de prosperidade e bem-estar. Em outras palavras, a gratidão literalmente eleva sua frequência biológica. Mas o segredo é a consistência. Você não muda sua vibração com gratidão ocasional. Você precisa senti-la todos os dias, especialmente quando as coisas parecem não fazer sentido. É nesses momentos que você prova se realmente acredita. A disciplina emocional é a pedra angular da manifestação. Você precisa se treinar para permanecer na frequência certa, mesmo quando tudo ao seu redor tenta puxá-lo de volta para a escassez. Costumo dizer, a verdadeira riqueza é quando você consegue se sentir próspero mesmo antes do dinheiro chegar. Porque quando a emoção precede o fato se torna inevitável. A vibração cria o caminho. E é essa estabilidade emocional, essa fé inabalável, que transforma o desejo em realidade. Aqueles que dominam seu estado interno não dependem mais do externo. E quando você atinge esse ponto, nada e ninguém pode parar o fluxo de abundância em sua vida. Descobri que a frequência da riqueza não é apenas um estado mental, é um modo de vida. Está presente em cada decisão, cada conversa, cada pensamento silencioso que você tem sobre si mesmo. Quando você muda sua vibração, o universo começa a reorganizar tudo ao seu redor. Mas se você quer que essa transformação seja duradoura, precisa entender algo essencial. A energia que você emite é guiada pelo ambiente em que vive e pelas pessoas que escolhe manter por perto. E essa foi uma das lições mais difíceis que tive que aprender. Quando comecei a prosperar, percebi que muitas das pessoas ao meu redor não estavam prontas para aquele novo nível. Elas diziam estar felizes pelo meu sucesso, mas sutilmente me lembravam de minhas limitações. Cuidado para não perder tudo. Isso não vai durar. A vida não é tão simples assim. Essas frases pareciam inofensivas, mas eram frequências disfarçadas de preocupação. E a parte mais perigosa é que quando você ainda está se fortalecendo mentalmente, começa a acreditar nelas. Várias vezes me peguei diminuindo meus sonhos para não causar desconforto nos outros. E foi quando percebi. Você nunca manterá uma vibração alta se continuar cercado por pessoas que vivem em uma vibração baixa. Tive que tomar uma decisão dolorosa. Me afastar, não por arrogância, mas por proteção energética. A vibração da escassez é contagiosa. Ela se disfarça em piadas, críticas e conselhos realistas. Mas o realismo dessas pessoas é meramente um reflexo de suas próprias limitações. E se você quer que a riqueza flua naturalmente em sua vida, precisa criar um campo energético que a sustente. Foi por isso que comecei a buscar ambientes que expandissem minha visão. Comecei a frequentar seminários, ler livros diariamente, assistir a palestras e conversar com pessoas que pensavam em grande escala. E quanto mais me cercava dessa energia, mais o universo me apresentava caminhos que antes pareciam impossíveis. Existe um princípio na física chamado ressonância harmônica. Ele afirma que dois corpos vibrando na mesma frequência começam a influenciar um ao outro, até que suas vibrações se sincronizem. O mesmo acontece com os seres humanos. Você começa a se parecer com as pessoas com quem passa a maior parte do tempo. Suas crenças, sua linguagem, até mesmo sua postura refletem as vibrações que o cercam. Portanto, se você passa muito tempo em ambientes negativos de crítica, medo e reclamações, seu campo vibracional será arrastado para baixo, mesmo que você tenha boas intenções. A energia coletiva é mais forte do que a força de vontade individual. Houve um tempo em que precisei escolher entre permanecer no conforto do que conhecia ou avançar para um nível de consciência completamente novo. E foi nesse ponto que entendi que o preço da expansão é o desapego. Você precisa liberar o que quer que o mantenha estagnado, sejam pessoas, hábitos, lugares ou pensamentos. Porque nada que vibre em baixa frequência pode acompanhá-lo para a próxima fase. A ciência moderna chama isso de mimetismo social.
Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que nossas emoções e comportamentos financeiros são fortemente influenciados pelas pessoas próximas a nós. Se você se associa a quem gasta sem controle, tende a fazer o mesmo. Se você vive entre pessoas que acreditam na escassez, seu cérebro reproduzirá esse padrão. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando você se cerca de pessoas focadas em crescimento e abundância, seu sistema nervoso aprende a vibrar nesse alinhamento. Hoje, olho para trás e percebo que a maior transformação em minha vida não foi financeira, foi vibracional. Eu precisei escolher o tipo de energia que queria cultivar todos os dias. E a partir daquele ponto, o universo simplesmente respondeu à minha decisão. Portanto, se você deseja que a riqueza flua naturalmente, comece examinando o que o cerca. Porque, em última análise, a frequência do seu ambiente molda a frequência da sua vida. Há um ponto crucial que a maioria das pessoas ignora quando se trata de elevar sua frequência e atrair riqueza: o poder da decisão. Nenhuma vibração permanece estável se você não decidir conscientemente quem quer ser. Decidir significa cortar todas as outras possibilidades. E essa clareza cria uma força magnética que o universo não pode ignorar. Aprendi isso observando um padrão na vida das pessoas que admirava. Todas elas tomavam decisões rápidas e as sustentavam com convicção. Não esperavam o medo desaparecer. Agiam apesar dele. E foi quando comecei a fazer o mesmo que minha vida acelerou de uma forma que nunca imaginei ser possível. Antes eu passava dias, às vezes semanas, tentando me sentir pronto para mudar algo. Eu pensava, quando eu tiver mais dinheiro, então começarei meu projeto. Quando as coisas estiverem mais estáveis, investirei em mim. Mas esse quando é o maior ladrão de energia que existe. Ele o mantém vibrando na frequência da dúvida. E a dúvida é o oposto da fé. Quando você duvida, envia uma mensagem confusa ao universo, e a resposta que você recebe é igualmente confusa. Nada flui. Foi somente quando decidi agir primeiro e pensar depois que percebi que o universo recompensa o movimento, não a hesitação. Um exemplo claro disso aconteceu quando deixei o Departamento de Bombeiros de Toronto. Naquela época, era um emprego seguro. Eu tinha um salário estável, benefícios e estabilidade, mas estava completamente infeliz. Eu sabia que havia algo maior para mim, mas o medo me paralisava. Então, um dia, decidi que não viveria mais no quase. Pedi demissão, sem saber exatamente o que viria a seguir. Naquele momento parecia loucura, mas aquela decisão me colocou em uma nova frequência. Eu não estava mais vibrando com segurança, eu estava vibrando com liberdade. E foi isso que acendeu a ideia da minha primeira empresa de limpeza. O resultado? Mais de $100 mil no primeiro ano. Aquela decisão foi o gatilho que mudou tudo. A decisão é o ponto onde a energia da intenção se transforma em ação. É quando você para de desejar e começa a criar. E a parte mais fascinante é que quando você decide com convicção, o medo se dissolve. A decisão envia um sinal tão forte ao universo que as circunstâncias começam a se reorganizar para te apoiar. Pessoas surgem, oportunidades aparecem, caminhos se abrem. O movimento gera fluxo e o fluxo atrai recursos. Se há uma coisa que aprendi ao longo dos anos, é que você não precisa saber cada detalhe antes de começar. Você só precisa tomar uma decisão e manter a energia dessa decisão viva. Mesmo quando o mundo parece dizer o contrário. E é exatamente isso que quero que você faça agora. Se, até este ponto, você sentiu que este vídeo está te ajudando a ver as coisas de uma nova perspectiva, aproveite este momento para se comprometer com o seu crescimento. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e continue esta jornada comigo. Essas pequenas ações fortalecem a sua vibração, porque todo ato de decisão cria um novo ponto de atração. Lembre-se, a indecisão é paralisia energética. Enquanto você estiver dividido entre o medo e o desejo, o universo não pode responder. Mas quando você decide com o seu coração, a sua alma e cada célula do seu corpo, tudo começa a conspirar a seu favor. Foi assim para mim,
e será assim para você. Porque a prosperidade não vem para quem espera, vem para quem escolhe. Uma das maiores descobertas que fiz em minha jornada foi entender que a frequência não é mantida por acaso. Ela precisa ser nutrida diariamente. Você pode mudar sua vibração em um instante, mas se não criar hábitos que sustentem essa nova energia, o padrão antigo retorna sorrateiramente e assume o controle. Foi por isso que comecei a desenvolver rituais diários que me mantinham conectado à vibração da prosperidade, mesmo quando as circunstâncias não colaboravam. E um dos mais poderosos foi o simples ato de escrever o que eu desejava, como se já tivesse acontecido. Todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, eu pegava um cartão e escrevia: "Sou tão feliz e grato agora que o dinheiro flui para mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes continuamente." Eu lia essa frase dúzias de vezes ao longo do dia. No início, parecia apenas um exercício mental, mas logo percebi que mudava como eu me sentia. Essa pequena prática transformou meu estado emocional e, consequentemente, minha frequência. Eu passava o dia inteiro vibrando com a sensação de já ter conquistado. E é precisamente a essa sensação que o universo responde. Com o tempo, percebi que o cartão era mais do que um lembrete. Tornou-se um comando vibracional. Cada vez que o lia, reforçava a imagem mental da abundância. E quanto mais forte essa imagem se tornava, mais situações começavam a se alinhar a ela. Lembro-me de uma vez em que precisei pagar uma quantia considerável, mais do que eu tinha disponível. Em vez de entrar em pânico, segurei o cartão e me recusei a vibrar na escassez. Senti, profundamente, que o dinheiro viria. No mesmo dia, recebi uma ligação com uma oferta de trabalho inesperada. Era como se o universo estivesse apenas esperando minha frequência se estabilizar. Esse princípio é simples, mas poucas pessoas têm a disciplina para aplicá-lo. A maioria das pessoas acorda e imediatamente se conecta à frequência da urgência. Elas checam seus celulares, veem contas, notícias negativas e, sem perceber, já estão vibrando no medo, antes mesmo de tomar o café da manhã. E o resto do dia se torna um reflexo dessa vibração inicial. Quando você começa o seu dia no caos, o universo lhe retorna mais caos. Mas quando você começa o seu dia com propósito, gratidão e foco, o universo retorna expansão. Pesquisas em psicologia comportamental mostram que os primeiros 20 minutos do seu dia definem o tom emocional para as próximas 8 horas. Isso significa que o que você pensa e sente ao acordar determina a frequência que você atrairá para o resto do dia. É por isso que sempre digo: não comece o seu dia checando o mundo. Comece o seu dia criando o seu. Desafiei milhares de alunos ao longo dos anos a fazer o mesmo: escrever um único objetivo em um cartão e carregá-lo por 30 dias, lendo-o várias vezes ao dia. Aqueles que fizeram isso com emoção genuína relataram mudanças impressionantes, um aumento de oportunidades, clareza, energia e, o mais importante, confiança. Porque não é o papel que muda a sua vida, é a frequência que você ativa ao acreditar no que está escrito. A vibração da prosperidade é uma escolha diária. Você pode acordar e sintonizar o medo, ou pode acordar e sintonizar a criação. O cartão é apenas uma ferramenta. O verdadeiro poder reside na sensação que ele desperta. Quando você se sente em harmonia com o sucesso não tem escolha, a não ser encontrar o caminho até você. Com o tempo, percebi que a frequência da riqueza se fortalece quando você aprende a transformar desafios em combustível. A maioria das pessoas experimenta um colapso emocional em face das dificuldades, mas aqueles que realmente prosperam são os que entendem que todo obstáculo traz uma lição vibracional. Quando algo não sai como esperado, não é o universo te punindo, é o universo te calibrando. Ele está te ensinando a sustentar a vibração da abundância mesmo quando as circunstâncias te testam. Lembro-me de uma época em que um dos meus maiores contratos desabou da noite para o dia. Eu tinha funcionários para pagar, compromissos assumidos e nenhum plano B. Qualquer um no meu lugar teria entrado em pânico. E por alguns minutos, eu também. A diferença foi que desta vez, eu sabia o que estava acontecendo.
Aquele caos não era o fim. Era um convite para elevar minha frequência mais uma vez. Fechei os olhos, respirei fundo e disse a mim mesmo: tudo está trabalhando a meu favor, mesmo que eu ainda não consiga ver. Foi naquele instante que o medo começou a perder o controle. E assim que meu estado interno mudou, ideias começaram a surgir. Em menos de uma semana, uma nova parceria emergiu e acabou rendendo o dobro do que o contrato anterior havia me proporcionado. Foi então que compreendi na prática algo que eu sempre repetia: adversidades não diminuem sua vibração. Sua reação a elas, sim. Quando você enfrenta um problema com medo, o problema cresce. Quando você o enfrenta com fé e propósito, ele se transforma em uma ponte. A vida não está testando você para te derrubar, mas para verificar se você já aprendeu a manter sua frequência, mesmo em meio a tempestades. E não pense que isso é apenas filosofia. A neurociência explica que o cérebro humano é programado para buscar padrões de segurança, o que significa que, diante de qualquer incerteza, ele ativa o modo de defesa, gerando ansiedade e retraimento. Mas estudos da Universidade de Oxford mostraram que pessoas treinadas para responder a desafios com curiosidade em vez de medo são 40% mais propensas a encontrar soluções criativas. Em outras palavras, manter uma alta vibração durante as dificuldades não é ignorar a realidade. É expandir sua capacidade de vê-la de outra perspectiva. Com cada obstáculo que enfrentei, percebi que a frequência da riqueza é uma questão de confiança. Confiança no processo, confiança na sua intuição, confiança de que tudo está se movendo na sua direção, mesmo que pareça o contrário. O medo é uma ilusão de controle. A fé é a rendição à lei natural do fluxo. Quando você para de resistir, o universo encontra espaço para agir. Houve uma noite em que, não sabendo o que fazer, simplesmente me sentei em silêncio. Sem plano, sem estratégia, apenas respiração e presença. Foi ali que senti uma paz profunda, algo que não vinha de fora, mas de dentro. Naquele momento, compreendi que a verdadeira riqueza não é a ausência de problemas, mas a serenidade em meio a eles. E essa serenidade é uma frequência, talvez a mais poderosa de todas, porque quando você aprende a permanecer em paz, mesmo no caos, o universo entende que você está pronto para receber mais. A vida não te recompensa por evitar desafios, mas por permanecer firme na energia certa enquanto os enfrenta. E quanto mais rápido você se alinha com esse entendimento, mais rápido a abundância flui, porque o universo só confia o extraordinário àqueles que já dominaram o ordinário. Em algum momento, você precisa entender que a frequência da riqueza não é apenas sobre dinheiro, está profundamente conectada ao amor próprio, porque o universo nunca te dará mais do que você acredita merecer. E esse foi um dos maiores choques da minha vida. Eu pensava que estava pronto para grandes conquistas, mas no fundo, eu carregava uma sensação silenciosa de não merecimento. Quando finalmente reconheci isso, entendi por que, mesmo depois de prosperar, o dinheiro parecia escorrer por entre meus dedos. Não era uma falta de inteligência financeira, era uma falta de amor próprio vibracional. Você poderia ganhar milhões de dólares, mas se, em algum lugar bem lá no fundo, você ainda acredita que não é digno, encontrará um jeito inconsciente de perder tudo. E isso não é azar, é coerência vibracional. O universo é preciso demais para cometer erros. Ele não te envia o que você quer, ele retorna o que você acredita ser. É por isso que a verdadeira riqueza começa quando você decide se tratar como alguém de valor, mesmo antes de ter provas externas disso. Lembro-me claramente de uma época em que eu ganhava bem, mas não conseguia desfrutar do que tinha. Sentia culpa ao gastar dinheiro comigo. Era como se eu tivesse que justificar cada conquista, como se eu não fosse digno de conforto. Até que um dia percebi. Aquela culpa era um resquício da minha antiga identidade, do menino que cresceu acreditando que o sucesso era um privilégio para poucos. E foi aí que comecei a mudar minha frequência a partir de um novo lugar: o merecimento. Comecei a praticar algo simples, mas poderoso. Todos os dias eu repetia mentalmente:
Eu mereço prosperar. Eu mereço ser feliz. Eu mereço viver em abundância. No início, parecia um gesto simbólico, mas o impacto foi real. Meu comportamento mudou. Eu andava diferente, falava diferente, olhava para mim de outra forma. E, curiosamente, o mundo respondeu a isso. Melhores contratos começaram a surgir, oportunidades que antes pareciam inalcançáveis começaram a me procurar. Eu não precisei correr atrás delas. Elas me encontraram porque eu estava finalmente vibrando na frequência de alguém que se sentia digno de recebê-las. Há uma descoberta interessante de um estudo da Universidade de Yale. Indivíduos com autoestima financeira elevada, ou seja, aqueles que acreditam que merecem o sucesso, têm uma probabilidade significativamente maior de acumular riqueza a longo prazo, independentemente de sua formação educacional ou renda inicial. Isso demonstra que o valor que você acredita possuir é um determinante maior do que o valor que você ganha. A energia de se sentir merecedor é uma força criativa. No instante em que você começa a se valorizar, o universo se reconfigura para refletir essa nova percepção de volta para você. Pessoas que antes o desrespeitavam começam a tratá-lo de forma diferente. Situações que pareciam injustas deixam de se repetir. Tudo muda porque você mudou o ponto energético de onde emite sua energia. E é nesse ponto que a frequência da riqueza começa a se estabilizar. Aprendi que amor próprio não é vaidade, é alinhamento. É reconhecer que o Criador não comete erros e que, se você existe, é porque já é digno do melhor. A abundância não é um prêmio para os perfeitos, é o estado natural daqueles que se lembram de quem realmente são. Quando você genuinamente se valoriza, o universo não tem escolha, a não ser refletir esse valor de volta para você na forma de prosperidade. Porque a lei é simples. Você nunca atrai mais do que aquilo que acredita merecer. Com o tempo, percebi que a frequência da riqueza não se trata apenas do que você sente, pensa ou acredita, mas também de como você reage ao sucesso alheio. Esta foi uma percepção crucial que transformou completamente minha relação com a abundância. Por muito tempo, eu me pegava observando pessoas ricas e bem-sucedidas com uma mistura de admiração e ressentimento. No fundo, eu pensava, por que eles têm e eu não? E esse pensamento simples, por mais inocente que parecesse, ressonava com a escassez. Porque toda vez que você inveja, critica ou diminui o sucesso de outra pessoa, você está dizendo ao universo, eu não estou pronto para isso. A energia da prosperidade é expansiva e nunca flui através de um canal bloqueado pela comparação. O que você sente ao ver alguém prosperando revela a frequência em que você está operando. Se o sucesso alheio te inspira, você está em sintonia com a abundância. Mas se o sucesso alheio te incomoda, você está vibrando na falta. E foi exatamente isso que precisei aprender quando comecei a crescer. À medida que meu nome se tornava mais reconhecido, eu via as pessoas reagirem de diferentes maneiras. Algumas me admiravam, outras criticavam e algumas simplesmente se distanciavam. No começo, isso me machucava. Eu me perguntava, por que é tão difícil para as pessoas celebrarem o sucesso dos outros? Até que percebi que eu mesmo havia feito o mesmo antes. Então, comecei a mudar a forma como via o sucesso alheio. Comecei a abençoar cada pessoa próspera que encontrava, seja na rua, na televisão ou nos negócios. Se eu via alguém com um carro novo, eu mentalmente dizia, que essa pessoa prospere ainda mais, pois a prosperidade dela me mostra o que é possível. Isso não era apenas um gesto simbólico, era um exercício vibracional. Eu estava treinando minha mente para interpretar o sucesso como um sinal de expansão, não de separação. E quanto mais eu celebrava o sucesso dos outros, mais o meu próprio sucesso parecia crescer. A psicologia moderna confirma isso. Estudos conduzidos pela Universidade de Michigan mostraram que pessoas que sentem admiração e gratidão genuínas pelas conquistas alheias exibem níveis mais altos de dopamina e serotonina, os mesmos neurotransmissores ligados à motivação e criatividade. Em outras palavras, quando você vibra com celebração,
seu cérebro literalmente se religa para criar e atrair mais. Mas há um detalhe importante. Não basta apenas pensar positivamente sobre os outros, você precisa sentir isso. Sinta a alegria deles como se fosse a sua. Imagine-se expandindo junto com eles. Isso quebra o ciclo da competição e te posiciona na frequência da colaboração, onde o universo opera como uma rede, não na escassez. Vi isso acontecer com amigos que aplicaram esse princípio. Um deles, por exemplo, passou anos ressentindo o sucesso do irmão. Quando finalmente decidiu mudar e celebrar sinceramente as vitórias do irmão, sua própria vida começou a se abrir de uma forma inexplicável. Novos clientes, oportunidades e até uma parceria que o levou a prosperar mais do que ele jamais havia prosperado sozinho. A frequência da riqueza é generosa. Ela recompensa aqueles que vibram em harmonia com o bem-estar dos outros. Porque o universo entende que se você se alegra com a prosperidade de outra pessoa, você está dizendo: eu estou pronto para que isso aconteça para mim também. E foi assim que descobri que o caminho para a abundância não é através da competição, mas através do alinhamento. A abundância é uma orquestra, não uma corrida. Cada um tem seu próprio tempo, seu próprio ritmo e sua própria nota. Mas quando você aprende a celebrar a melodia dos outros, o universo o convida a desempenhar seu papel, e é nesse instante que a riqueza começa a fluir naturalmente, sem esforço, porque você se tornou parte da sinfonia da expansão. Descobri que existe um ponto onde a frequência encontra a matéria. É quando você transforma o que sente em valor percebido por outras pessoas. Dinheiro é um recibo de valor entregue, e valor é vibração organizada. Quando alinhei minha energia com propósito e a estruturei, a riqueza começou a fluir de forma previsível. Fiz algo simples, escolhi um problema real que muitas pessoas tinham, prometi um resultado específico e entreguei mais do que o combinado. Essa combinação de frequência mais clareza, mais excedente, cria um campo magnético irresistível. Se você quer ver isso na prática, observe como seu corpo muda quando você define metas mensais em dólares para cada fluxo de renda e conecta cada meta a um serviço concreto. Em vez de eu quero ganhar mais, eu delineava $10.000 por mês limpando escritórios X e Qs, entregando ambientes prontos 30 minutos antes do prazo e supervisionando pessoalmente a checagem final. A precisão da promessa impulsionou minha confiança. A confiança elevou minha frequência. E a frequência atraiu contratos. O ciclo se fecha. Houve uma manhã em que precisei fechar 2 contratos até sexta-feira para cobrir compromissos importantes. O padrão antigo me jogaria no medo. Em vez disso, sentei, respirei e me alinhei. Visualizei clientes apertando minha mão. Vi o valor creditado em dólares, senti o alívio e a alegria antes da assinatura. Depois, peguei o telefone e liguei, minha voz já imbuída dessa emoção. Eu não vendi limpeza, vendi paz de espírito, pontualidade e um alto padrão. Resultado: 2 contratos em 48 horas. Quando você liga com alta frequência, sua voz carrega a certeza que a outra pessoa está buscando. Para ancorar isso, criei um ritual prático que ainda ensino hoje. Primeiro, escreva uma meta financeira em dólares para 30 dias. Segundo, liste 3 entregáveis tangíveis que justifiquem esse valor, o que o cliente vê, toca ou mede. Terceiro, determine um excedente, algo extra que você entrega sem anunciar. Quarto, simule mentalmente a entrega completa, do primeiro olá ao muito obrigado final. Quinto, haja nas 2 primeiras horas do dia, sem verificar notícias ou mídias sociais. Pesquisas comportamentais mostram que aqueles que iniciam o dia com tarefas de alto impacto mantêm o foco e reduzem a ruminação. E foco é frequência estável. Quero que você sinta isso no seu corpo agora mesmo. Escolha um problema comum ao seu redor que muitas pessoas pagariam para resolver. Precifique-o em dólares, prometa um resultado mensurável e se comprometa a excedê-lo em 10%. Faça isso por 7 dias consecutivos. A maioria não completa 3. Aqueles que o fazem mudam sua frequência vibracional e sua faixa de renda. E para quebrar a resistência, lembre-se, o dinheiro não vem de alguém. Ele vem
através de alguém. Quando você serve com excelência, você se sintoniza com o canal através do qual a abundância se move. Alguns podem dizer que isso é apenas otimismo. Não é. É engenharia vibracional aplicada à vida cotidiana. Jim Carrey, por exemplo, escreveu para si mesmo um cheque de 10 milhões de dólares com data futura e começou a agir como um ator que entrega esse tipo de valor. Treinamento, audições, consistência. Visualização sem ação é fantasia. Ação sem frequência é esforço cego. A convergência dos dois cria o inevitável. Quando você organiza sua vibração em serviço e excedente, o universo paga você com juros porque você se torna raro. E coisas raras sempre têm alta demanda. Quando comecei a treinar meu coração para celebrar a prosperidade alheia, percebi que ainda havia uma tensão silenciosa no fundo do peito, um resquício de comparação que me diminuía. Era sutil, um comentário mental, uma justificativa, mas também... Essa micro-inveja é corrosiva. Ela fura seu balde vibracional. Decidi tratá-la como um treinamento diário. Toda vez que eu via alguém prosperando, eu fazia 3 movimentos internos: abençoar, modelar, multiplicar. Primeiro, eu abençoava. Que essa pessoa prospere ainda mais. Segundo, eu modelava. Que padrão específico posso aprender com eles? Clareza, disciplina, estética, narrativa. Terceiro, eu multiplicava. Como posso aplicar esse padrão hoje para gerar $1.000 a mais neste mês? Esse microprotocolo silenciou a comparação e acendeu a criatividade. Lembro-me de um seminário em que vi um colega lotar uma sala que eu não havia conseguido preencher. Minha primeira reação foi um nó no estômago. Em vez de me encolher, respirei e entrei no protocolo. Fui até ele e disse sinceramente: "Parabéns, sua sala está vibrante. O que exatamente você fez nas 2 semanas anteriores?" Ele me contou um detalhe operacional que eu havia negligenciado. Ele confirmava a presença com uma ligação pessoal no dia anterior, em tom de serviço, não de cobrança. Apliquei isso ao meu próximo evento e dobrei a frequência. A vitória dele se tornou uma ponte para a minha própria. Também entendi que a comparação nasce do mito da escassez, a crença de que se outra pessoa tem, eu não tenho. Quando rasguei esse mito e assumi que a abundância é um campo, não uma fatia, meu corpo relaxou. E quando o corpo relaxa, a voz muda, a postura muda, as conversas mudam e o mercado percebe. Comecei a enviar mensagens de parabéns sempre que alguém fechava um contrato significativo. E, para minha surpresa, muitas dessas pessoas me indicaram clientes puramente por afinidade. A celebração cria uma reciprocidade invisível. Se você quiser testar isso agora, tente um exercício simples por 48 horas. Toda vez que vir um símbolo de riqueza, uma propriedade bem cuidada, um negócio movimentado, um lançamento bem-sucedido, pare e diga baixinho: "Obrigado por me mostrar o que é possível. Eu também estou pronto." Sinta 3 segundos de alegria genuína no peito. Envie uma mensagem de parabéns a uma pessoa por dia, de uma forma específica. Admiro sua consistência em X. Isso me inspira a me aplicar IQ hoje. Observe o que acontece com seu humor, suas ideias e as oportunidades espontâneas que surgem. Certa noite, sozinho no meu quarto, percebi que o que eu chamava de opinião era, na verdade, medo com boas maneiras. Eu sorri, senti um certo constrangimento e depois um alívio enorme, como alguém tirando uma mochila pesada. Na manhã seguinte, acordei leve e escrevi: "Escolho ser a prova viva de que a celebração é um atalho para a abundância." Naquele mesmo dia, recebi um convite inesperado para uma parceria que se tornaria uma das mais lucrativas da minha carreira. Não foi coincidência, foi coerência. Quando você para de lutar contra a música de outra pessoa, você finalmente ouve a sua própria. E quando você toca a sua com verdade, a vida dança junto. Existe um ponto onde a frequência da riqueza transcende o material e se torna uma força espiritual. Quando você atinge esse estado, o dinheiro deixa de ser o objetivo e se torna uma consequência.
Notei isso depois de anos ensinando pessoas por todo o mundo e vendo o mesmo padrão se repetir. Aqueles que buscavam dinheiro pelo dinheiro acabavam exaustos, enquanto aqueles que perseguiam propósito e contribuição viviam em um fluxo natural de prosperidade. O universo parece recompensar aqueles que se alinham com o bem coletivo, porque a energia da abundância não é pessoal, ela é expansiva, e quanto mais você multiplica o que tem, mais ela se multiplica dentro de você. Sempre acreditei que a riqueza deveria ser um reflexo da expansão da consciência, e não um substituto para ela. Quando comecei a dedicar uma parte dos meus ganhos para ajudar outras pessoas, notei algo curioso. Cada ato de generosidade sincera elevava imediatamente minha vibração. Era como se o universo estivesse dizendo: agora você entendeu o jogo. E, inesperadamente, novas oportunidades surgiam, novas ideias apareciam, pessoas incríveis se aproximavam. Foi assim que percebi que a verdadeira frequência da riqueza é circular. O que você dá retorna multiplicado. Muitas pessoas não entendem que o medo de perder o que tem é o que bloqueia o fluxo do receber. E esse medo só desaparece quando você aprende a compartilhar. Compartilhe tempo, conhecimento, dinheiro, energia. A vibração da escassez é sustentada pela crença de que se eu der, terei menos. Mas o universo opera com uma lógica diferente. Quando você dá, você abre espaço para o novo entrar. Uma mente fechada para dar é uma mente fechada para receber. Lembro-me de um homem que conheci em um seminário nos Estados Unidos. Ele havia perdido tudo: negócios, casa, reputação. Durante o intervalo, ele veio falar comigo e disse que havia tentado aplicar a lei da atração, mas nada funcionava. Olhei-o nos olhos e perguntei: você já ajudou alguém que estivesse passando por uma situação semelhante à sua? Ele ficou em silêncio por um instante e respondeu: não, eu estava muito ocupado tentando me salvar. Eu disse: então comece agora. A ajuda que você oferece aos outros é o remédio que sua própria alma precisa. Meses depois, ele me escreveu dizendo que havia começado a ensinar pessoas em dificuldade financeira a reorganizarem suas vidas gratuitamente e que, misteriosamente, novos contratos começaram a aparecer. Ele não apenas recuperou o que perdeu, ele superou tudo o que havia alcançado antes. Existe uma força invisível que recompensa aqueles que são movidos pelo amor e não apenas pela ambição. A ciência também está começando a entender isso. Estudos do Greater Good Science Center, da Universidade da Califórnia, mostram que pessoas que praticam regularmente atos de generosidade exibem níveis mais altos de ocitocina, um hormônio que aumenta a empatia, reduz o estresse e aumenta a conexão social. Exatamente as condições que colocam o corpo em uma frequência de expansão. Quando você vive para contribuir, o universo confia mais em você. Ele sabe que ao colocar riqueza em suas mãos, ela se multiplicará em benefícios para muitos. Esta é a mais alta vibração que existe, a do serviço. E é aqui que a jornada se completa. Porque quando você começa buscando dinheiro, você acaba encontrando propósito. Mas quando você busca propósito, você acaba encontrando dinheiro. Portanto, se eu pudesse deixar uma última lição sobre como mudar sua frequência, seria esta: use sua riqueza mental, emocional, espiritual ou financeira para criar um impacto positivo. A energia que você espalha é a mesma que retorna, e quanto mais luz você coloca no mundo, mais iluminado seu caminho se torna. No final, a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas enquanto você faz o mundo vibrar mais alto simplesmente por existir. Chega um momento em que a vida parece empurrá-lo contra uma parede, e é precisamente aí que a maioria das pessoas desiste. Mas o que poucos entendem é que este é o ponto exato onde a frequência da transformação começa a se formar. Já vivi isso mais de uma vez. O universo tem uma maneira peculiar de testar sua fé. Ele o empurra ao limite, não para destruí-lo, mas para lhe mostrar o quanto você realmente acredita no que afirma acreditar. Lembro-me de um período em que tudo parecia desmoronar. Meus negócios estavam estagnados, as contas se acumulavam
e cada ligação que recebia parecia trazer uma nova preocupação. Eu me sentia exausto, como se o universo tivesse se esquecido de mim. E foi nesse ponto, quando tudo parecia perdido, que algo dentro de mim mudou. Parei de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E comecei a perguntar, para que isso está acontecendo? Essa simples mudança no questionamento elevou instantaneamente minha vibração. Porque em vez de me colocar na posição de vítima, eu me coloquei na posição de criador. Foi então que percebi uma verdade que transformou minha vida. O universo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá o que você precisa para se tornar a pessoa capaz de sustentar o que você deseja. Às vezes, o que você chama de crise é apenas um treinamento vibracional. Ele o força a expandir o que você sente, a fortalecer a confiança, a clarear velhos medos. Porque se seu campo energético ainda vibra na dúvida, não importa o quanto você queira, a abundância não consegue criar raízes. Durante aquele período difícil, passei dias relembrando os princípios que me tiraram da pobreza anos antes. Eu sabia que não podia deixar o medo me dominar novamente. Então, criei um pequeno ritual que se tornaria um ponto de virada em minha vida. Toda noite, antes de dormir, eu anotava 3 coisas boas que haviam acontecido naquele dia. Não importa quão pequenas. Às vezes era uma ligação de um amigo, um belo pôr do sol, ou simplesmente o fato de ter comida na mesa. E enquanto registrava essas bênçãos, percebi algo mudando dentro de mim. O foco mudou da escassez para a abundância. E para onde o foco vai, a energia flui. Em apenas algumas semanas, novas oportunidades começaram a surgir. Pessoas que eu não via há anos entraram em contato novamente. Convites inesperados apareceram. E percebi que nada disso era coincidência. Minha vibração havia mudado, e o universo simplesmente respondeu. Foi então que entendi que um estado de gratidão constante é como um código que destranca novas realidades. Cada vez que você agradece genuinamente, você envia uma mensagem ao universo dizendo: estou pronto para mais. Existe uma pesquisa publicada pela Universidade Emory que mostra que o cérebro humano, quando em estado de gratidão, ativa a mesma região relacionada à recompensa e à sensação de prazer. Isso significa que, biologicamente, quando você agradece, seu corpo acredita que já recebeu, e o universo, por ressonância, continua a enviar mais do mesmo. Então, se hoje você sente que a vida está pesada, que nada parece funcionar, faça uma pausa, respire profundamente e mude seu foco. Em vez de se perguntar, por que isso está acontecendo comigo? Pergunte, o que essa situação está tentando me ensinar? E antes de dormir, anote 3 coisas boas do seu dia. Faça isso por 7 dias consecutivos. Observe como sua energia muda, como o mundo ao seu redor parece se reorganizar. A verdade é que você não precisa que tudo melhore para sentir gratidão. Você precisa sentir gratidão para que tudo melhore. A gratidão é o portal mais rápido entre a escassez e a abundância. Ela não apenas muda o que você atrai, ela muda quem você se torna. E quando você se torna a própria vibração da abundância, não há crise, obstáculo ou circunstância capaz de impedi-lo de alcançar o que é seu por direito. Uma vida de propósito, paz e prosperidade contínua. Houve um tempo em que eu acreditava que o sucesso era algo alcançado por meio de esforço físico, com longas horas de trabalho e suor. Cresci vendo pessoas trabalharem até a exaustão e ainda assim lutarem para sobreviver, e por muito tempo acreditei que esse era o único caminho. Mas quando comecei a estudar as leis universais, percebi uma das verdades mais libertadoras da minha vida. O esforço não é o que cria resultados, é a direção da energia. Muitas pessoas trabalham duro, mas vibram na frequência errada. Estão presas em um ciclo de resistência, fazendo muito, mas sentindo pouco alinhamento. E o universo responde à vibração, não à quantidade de esforço. Quando entendi isso, minha vida se transformou. Comecei a observar o que realmente sentia enquanto agia. Se eu estava tenso, impaciente ou com medo, eu parava. Respirava fundo e me realinhava com a sensação de fluidez.
porque qualquer ação tomada de um lugar de escassez apenas traz mais do mesmo. Lembro-me de uma fase em que eu estava tentando expandir meu negócio, e quanto mais eu me esforçava, mais tudo parecia estagnar. Era como remar contra a maré, até que um dia, exausto e frustrado, sentei-me em silêncio e fiz uma pergunta a mim mesmo: e se eu estiver me esforçando demais? Essa pergunta me atingiu como um raio. Percebi que estava movimentando meu corpo, mas não minha mente. Eu corria atrás dos resultados, mas meu campo vibracional gritava escassez, urgência, pressa. E o universo estava apenas respondendo. Decidi fazer o oposto. Diminuí meu ritmo físico e intensifiquei meu alinhamento energético. Comecei a dedicar a primeira hora do meu dia não ao trabalho, mas a cultivar a frequência certa. Meditei, visualizei e me conectei com a sensação de já ter alcançado o resultado desejado. Eu realmente senti mesmo, como seria acordar em um dia onde tudo fluía perfeitamente. E então, quando agi, minhas decisões pareciam mais intuitivas, as conversas se desenvolviam naturalmente e as oportunidades surgiam com facilidade. Foi durante esse período que um dos meus projetos de maior sucesso ganhou vida. Não através de um esforço extenuante, mas por meio de um alinhamento perfeito. O erro de muitas pessoas é acreditar que precisam fazer mais, quando na verdade precisam ser mais. Ser mais centrado, mais consciente, mais vibrante. É o ser que cria o fazer, e o fazer que cria o ter. Mas se você pular a etapa inicial e tentar ir direto para a final, sentirá incessantemente exaustão e frustração, pois estará tentando manifestar abundância a partir de um estado de escassez. Pesquisas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts indicam que o cérebro humano, quando em estado de calma e atenção focada, produz ondas alfa, que são responsáveis por uma maior clareza mental e criatividade. É por isso que ideias verdadeiramente grandiosas raramente surgem em meio à agitação e ao corre-corre. Em vez disso, elas vêm à tona no silêncio, quando sua mente está em ressonância com a frequência da solução. Aprendi que o segredo não é correr mais rápido, mas alinhar-se de forma mais eficaz. É sobre agir com a vibração do que você deseja, não com a vibração do medo de que não irá alcançá-lo. Quando você opera a partir de um lugar de paz, o tempo parece se expandir. Oportunidades encontram o caminho até você, e o que antes parecia desafiador começa a se desenvolver naturalmente. Então, se você sente que está se esforçando demais e progredindo muito pouco, pare por um instante. Não para desistir, mas para recalibrar. Feche os olhos e pergunte: estou agindo a partir da escassez ou da abundância? A resposta virá a você como uma sensação. E quando você sentir a vibração correta, siga em frente não com força bruta, mas com fé inabalável. Porque quando sua frequência está perfeitamente alinhada, um único passo vale mais do que 1000 horas de esforço desalinhado. A verdade é que tudo o que você precisa para transformar sua vida já reside dentro de você, simplesmente aguardando o momento em que você escolher vibrar de forma diferente. Nada muda por fora, até que algo se transforme por dentro. E talvez este seja o seu momento. Talvez este seja o instante exato em que o universo o guiou até aqui, não por acaso, mas para lembrá-lo do imenso poder que você sempre possuiu. Se esta mensagem ressoou com você, por favor, considere compartilhar este vídeo com alguém especial, alguém que você sabe que precisa desesperadamente ouvir isso agora. Às vezes, uma única palavra pode alterar a trajetória de uma vida inteira. Agradeço por você estar aqui, por abrir sua mente e por permitir que esta frequência toque seu coração. Continue esta jornada ao meu lado. Mal posso esperar para vê-lo no próximo vídeo.